Falando em Atos 10, Atos capítulo 10, isso depois que a igreja, ela recebeu, depois do dia do Pentecostes, o Espírito Santo, muitos foram feitos discípulos, o Espírito Santo, ele foi assim derramado de uma forma abundante, lá no cenáculo, onde devemos visitar em Jerusalém, a igreja começou a crescer, a desenvolver, houve uma grande perseguição, porque toda vez que a pessoa, ela se entrega para Jesus, e isso vai acontecer com você, como aconteceu comigo, e aconteceu com quem mais? A gente é perseguido dentro da nossa casa. As pessoas não entendem. Jô, minha avó foi a primeira. Tu ficou crente, menino? Tu tá doido? Que isso? O pastor vai roubar teu dinheiro? Que coisa é? Ninguém entende nada. E nem mesmo a gente entende. A gente é perseguido dentro da nossa casa. Mas como a gente recebe algo que vem do céu, maravilhoso, extraordinário, a perseguição não é nada. Não é nada. Porque nós recebemos algo superior. Aqui, em Atos 10, revela que Pedro então estava na casa de Simão o Curtidor. Inclusive, quando eu era, sempre eu falo isso, quando eu era no começo do Evangelho, a gente vai aprendendo, vai entendendo. Ela fala, casa de Simão Curtidor, aí foi em frente à praia. Fala, pô, ele curte mesmo, né? Eu pensava que ele era um curtidor de ficar curtindo a praia, de boa. Não tinha bem o entendimento. Aí depois eu entendi que era um curtidor de couros, aqui era a casa do trabalho dele. Então, a Bíblia nos relata que o apóstolo Pedro, então ele veio para cá. E aonde... É interessante que aonde tem locais que a gente vai, e não era para a gente ir, mas a gente vai. Então, que nem a Dilma, né? Não era para ser assim, mas para lá e para cá. O que eu quero dizer é que, às vezes, a gente é levado para um local que é dirigido pelo Espírito Santo. Então, nesse local, o apóstolo Pedro foi levado, ficou aqui na casa do Simão Curtidor. E aqui, ele estava em jejum, e como a Riva acabou de ler, ele viu um grande lençol e alguns animais vindo e dizendo uma voz para ele, mata e come. Ele disse, jamais posso comer nada imundo, porque o judeu não come nada imundo, e aquilo era impuro. E ele falou, não, nada disso. Ele não entendia qual era aquela revelação. Ao mesmo tempo, lá em Cesareia, havia um homem chamado Cornélio, um centurião romano, um homem de boas obras. A Bíblia diz assim sobre ele. Eu já vou pular aqui. Um homem de Cesareia, com o nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Era um homem piedoso, um homem bom, um homem temente a Deus. Olha, ele era romano, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Ele poderia orar aos deuses romanos, sim ou não? Sim. A Júpiter, sim. Afrodite, não é isso? Entre outros deuses que eles têm lá, que os gregos adoram. Mas ele não, ele cria no Deus de Israel. Então ele orava aqui a Deus. Cerca da hora nona, no dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia, Cornélio, esse fitando nele os olhos, e atemorizado perguntou, quem é, Senhor? O anjo respondeu, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Gente, isso aqui é muito forte. Subiu para a memória de Deus. Ou seja, Deus não esquecia, Deus via tudo que o Cornélio fazia. Um homem bom, caridoso, ajudava as pessoas, ajudava a comunidade dos judeus. Deus estava vendo que ele sempre orava, Deus estava sondando ali o coração dele. Subiu diante de Deus as esmolas e as práticas que ele fazia. Bom, aí disse assim o anjo, agora faz o seguinte, manda homens a Jope e manda chamar Simão, que tem sobrenome Pedro, e esse se acha hospedado com um certo Simão Curtidor em sua casa. Logo que retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 de seus empregados, um piedoso soldado que estava a seu serviço, e havendo contado tudo, os enviou a Jope. E
aconteceu que Pedro teve essa revelação. Quando os homens chegaram aqui, bateram na porta, chamaram Pedro, Pedro, Pedro. Pedro levantou, o que foi? Pedro, olha, para tu ir lá em Cesareia, porque o meu Senhor quer falar com você. Pedro resistiu, falou, não, se eu for, esses homens devem querer me pegar. É alguma tramóia contra mim. Mas o anjo falou para ele, o Espírito de Deus. Não, Pedro, fica tranquilo, você vai lá, faz a missão que eu tenho para você. Quem falou com Pedro? O Espírito Santo falou com Pedro. Pedro então foi, chegando até esse homem, Cornélio. Quando ele chegou até Cornélio, Cornélio foi, imediatamente se ajoelhou diante dele. Porque Cornélio pensou que Pedro era um anjo, alguém especial. E Pedro falou, não, rapaz, levanta. Levanta, eu sou homem igual a ti. Mas eu tenho uma mensagem para te falar. E ali o que aconteceu? Pedro foi e falou para ele o seguinte, Jesus é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Eu, antes de conhecer Jesus, eu era assim, eu era assim, eu era assim. Jesus, eu estou falando com as minhas palavras, mas eu já acredito que deve ter sido muita coisa além disso. Eu era um pescador. Pedro, ele deu o quê? Testemunho dele. Certa ocasião eu estava com muito... Não é isso que está escrito na Bíblia, não. Tá bom, pessoal? Não é isso que está escrito. Mas eu imagino que Pedro, então, tinha um testemunho. Porque Pedro, antes de conhecer o Senhor Jesus, ele era um homem que estava falido, precisando pagar muitos impostos, e de repente um Senhor aparece para ele, manda ele seguir, entrar dentro do barco e trazer um barco cheio de peixes. E ali aconteceu um milagre na vida de Pedro. Pedro tinha um testemunho. Mas é outra coisa que Pedro falou. Ele falou sobre Jesus. Ele falou que o Senhor, que Deus havia enviado Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados, que ele era um único caminho de salvação, que as boas obras que ele fazia não bastava, porque não levaria ele à salvação. Por mais que ele fosse um homem bom, piedoso, que as esmolas tivessem chegado diante de Deus, era necessário, para que ele fosse salvo, que ele entregasse a vida dele para o Senhor Jesus. Naquele momento, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio de uma forma tão grandiosa sobre ele. O coração dele, ele creu naquela pregação. Ele viu que ele precisava ser salvo. Ele entendeu que a palavra de salvação tinha chegado até ele. O coração de Cornélio se quebrantou. Ali o Espírito Santo desceu sobre ele, sobre toda a sua família, e toda a família recebeu ali o Espírito Santo. Resumo da história. Resumo da história. Não basta só boas obras. Não basta só caridade. Precisa do arrependimento. Nós precisamos passar pela porta. Nós precisamos entender que nós somos pecadores e nós estamos perdidos. A condição do homem é perdida. Faz uma reflexão. Se eu morrer hoje, para onde eu vou? Para onde vai a minha alma? A gente tem que saber para onde vai a nossa alma. Ah, eu não sei onde vai. A gente tem que saber. Porque a nossa alma é garantida quando há o arrependimento, há a salvação em Jesus. Eu estava conversando com a Keila, ela estava falando um pouquinho do testemunho dela. Ela tinha uma vida assim, de obras. Conta um pouquinho da sua história, Keila, por favor. Não, assim, eu falo assim, eu não era daquelas pecadoras, não, pecador não, todos nós somos, né? Mas assim, não era aquela que tinha algum vício, sei lá, ou me prostituía, nada disso. Mas eu falei, eu era uma pessoa muito nervosa. Muito nervosa. Se colocasse Satanás e eu no mesmo quarto, ele saia correndo. Eu era briguenta. Eu tinha um gênio muito, muito ruim mesmo. E aí eu sabia que eu precisava de algo, né? Porque uma prima minha veio, ela me convidou até ir num lugar que ela costuma frequentar, não sei se é de autoconhecimento e tal. E eu falei, não é isso que eu quero. E aí eu contratei uma funcionária que ela era da Igreja da Graça. Só que eu não sabia, porque na minha visão, crente é aquelas de cabelão comprido, de saião, né? E aí eu falei assim, você é crente? Eu falei assim, eu sou. Eu falei assim, mas você usa brinco, maquiagem, calça, tudo? Eu falei assim, então, mas na minha igreja a gente pode usar. E ela me convidou. Eu falei assim, eu quero conhecer. E aí, depois daquele dia, nunca mais, porque foi
sei lá, uma presença de Deus que começou a trabalhar na minha vida. E isso foi refletindo no meu trabalho, na minha família, né? E na verdade, depois ela me contou que tinha um propósito de ela estar trabalhando comigo, porque ela pediu uma porta de escape, ela precisava de um emprego assim urgente. E ela entendeu depois, ela me falou, que foi Deus que a colocou lá no trabalho justamente para fazer essa obra na minha vida, né? Então foi muito lindo assim o agir de Deus na minha vida. E isso assim, depois que eu comecei, né? Porque o Espírito Santo ele vai nos moldando, não é de uma hora para outra. É um processo, é uma transformação. Você vai assim, na verdade você precisa abrir o seu coração para querer esse amor de Deus assim, na sua vida, né? E aí ele foi trabalhando, e isso até meu pai falou assim, você vai na igreja, mas você não gosta de crente? Eu falei assim, pois é, né? E quando eu não ia na igreja, ele perguntava, hoje você não vai na igreja? Por quê? Ele foi vendo uma mudança no meu comportamento, acho que eu tava, né, mais suportável. E aí todos os meus funcionários viram a diferença, porque eu era muito, muito brava mesmo. E eles falaram assim, nossa, Keila, você mudou da água para o vinho. E eu glorifico a Deus por isso, porque é só Ele que pode realmente nos mudar. E é o que ele falou assim, a gente pode ser uma pessoa de bom caráter, ter um coração generoso, ajudar as pessoas, mas não é o suficiente. Porque a palavra diz que se não for pelo Filho, nós não iremos até o Pai. Então nós temos que aceitar Jesus na nossa vida sim. Nós temos que aceitá-lo na nossa vida e receber como nosso Salvador. Porque não há outro caminho, gente. Só Jesus que nos leva até o Pai. E a palavra diz assim, eu sou filha de Deus. A palavra diz que nem todos são filhos de Deus. Só aqueles que são de Cristo, que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, que pode ser chamado filho de Deus. Aquele que não é filho de Deus é criatura de Deus, é criação de Deus. Mas filho de Deus é só aquele que realmente aceita Cristo na sua vida. Então, assim, Deus é maravilhoso e eu louvo a Ele, né? Porque Ele tem cuidado de mim, Ele cuida, assim, nos mínimos detalhes, assim, livramentos, sabe? Então, eu acho que, eu me arrependo de não ter o conhecido antes. Você não estava preparada. Você não estava preparada. Acho que talvez não fosse o momento, né? Então tudo tem o propósito dele mesmo. Com certeza. Gente, é tão simples. Não é ser religioso. Como ela falou, não é usar saião, não é não sei o quê, porque o trabalho é feito dentro do nosso coração. Verdade. Cristo veio para preencher aquilo que falta dentro de nós, que a religião não pode fazer. E é o amor do Pai. Ele só quer andar junto conosco. E é isso que aconteceu com Cornélio. Era bom? Ai, 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 ai. Amarrado, Satanás. Queima Jesus. Não, aqui não. Pelo amor de Deus. Tão lindo. Gente, vamos fazer uma oração. Vem pra cá não, tá amarrado. Vamos orar. Keila, faz oração. Pai querido, Pai amado, te louvamos, te agradecemos, meu Deus, por este momento, Pai. Meu Deus, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha abrir cada dia mais o nosso entendimento, como o Senhor abriu o entendimento de Lídia, Pai. Meu Deus, que o Senhor abra o entendimento de cada um de nós, Senhor, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e possamos, meu Deus, ter um coração, meu Deus, inclinado, meu Deus, a te obedecer, Pai. Eu te agradeço e te louvo, meu Deus, por este grupo maravilhoso, por momentos, meu Deus, especiais que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Tudo para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Fala mais, o que está escrito ali em cima? Esse aqui eu não sei, por causa que em